Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Eu sou Thais Herédia e com Priscila Yazbek vamos juntas deixar você bem informado do que está acontecendo e do que pode acontecer durante esta quarta-feira. Hoje é aquele dia, amigão, do para tudo, porque o Banco Central dos Estados Unidos vai falar. Eu me lembrei, nessa expectativa, da esfinge egípcia. Lembra do enigma? Decifra-me ou devoro-te. Hoje o mundo inteiro está olhando pro Fed achando que ele tem essa resposta, mas não tem não, porque quem está fazendo essa pergunta não tem nada a ver com a esfinge, é a inflação diante desse choque absurdo de custos que tem levado os índices de inflação, tanto ao produtor quanto ao consumidor, para níveis nunca vistos em décadas, tem colocado os bancos centrais diante de uma situação muito difícil, não tem resposta óbvia para isso, porque afinal de contas, o livro-texto não tem parâmetro para o atual contexto. O mundo já viveu outros choques de oferta, outros choques de demanda, inclusive na época da Idade Média, quando a moeda era uma novidade na economia internacional. Mas hoje, com um grau de globalização e se juntando a todo o custo que o mundo não conseguiu pagar ainda da interrupção das cadeias e das produções no mundo inteiro por causa da pandemia, todo mundo está olhando para os bancos centrais e dizendo assim, amigão, vocês sabem o que vocês vão fazer? Vocês têm ideia se o mundo, por exemplo, se a economia americana vai entrar em recessão? A Priscila daqui a pouco vai trazer um pouco dessas notícias e dessas hipóteses que têm afetado o mercado. Mas, de qualquer forma, a OCDE, por exemplo, que é o clube dos países mais ricos, ou se não tão ricos, mas bem organizados, o Brasil está doido para entrar nessa lista, que hoje tem 34 países, soltou um relatório dizendo o seguinte, olha, a inflação nos países que compõem o bloco da OCDE já alcança quase 8%, é o maior nível desde 1990. Se tirar energia e alimentos, que são os dois principais gatilhos para essa alta, ainda assim a inflação fica por volta de 5,5%. Quer tentar uma outra fórmula? Tira a Turquia, que faz parte da OCDE, mas que está com uma inflação acima de 50%, que acaba contaminando todo o índice. Pois bem, de 7,7% cai para 6,5%. Então, não tem conversa, não tem essa de fazer parte da OCDE ou não, de ser a maior economia do mundo ou não. A inflação é um problema global, sem resposta óbvia, mas com expectativas muito claras, que agora eu passo a bola para Priscila Yazbek, que vai dizer que expectativa é essa e o que esperar, afinal de contas. Por que a gente tem que torcer, Priscila? Thaís, por causa de tudo que você falou aí de juros, esse contexto global, ontem os mercados fecharam em queda e hoje também estão abrindo em queda, com as bolsas europeias caindo forte, mercados asiáticos também fecharam em queda, só Xangai que fechou ali perto da estabilidade, mas porque a bolsa estava fechada nos últimos 2 dias por causa do feriado na China. Qual que é o contexto, então, do ponto de vista do mercado? A Rússia continua avançando sobre a Ucrânia, hoje as manchetes da Reuters, dos principais jornais econômicos também estão falando sobre isso. Com isso, o Ocidente endurece as sanções econômicas, com ponto central sendo a questão da energia, se vão barrar a importação de energia russa dos países europeus. Com isso, existe um temor que aumenta sobre inflação global. A inflação já vinha muito alta por causa de pandemia, agora vem essa situação de guerra que se sobrepõe. Lembrando que Rússia e Ucrânia são alguns dos principais produtores de matérias-primas do mundo, então existe uma preocupação muito grande sobre interrupção na cadeia de suprimentos, na oferta de alimentos, de importantes commodities. E aí o que se tira dessa situação toda, desse cenário, é que os bancos centrais vão ter que ser mais duros para conter esse aumento de preços que já vinha da pandemia e se agrava com a guerra na Ucrânia. Isso significa que as economias vão crescer menos. Então ontem, pela primeira vez, um banco internacional, o Deutsche Bank, falou que prevê uma recessão econômica nos Estados Unidos, 2 trimestres de queda entre 2023 e 2024. Isso assustou muito os mercados, mas não foi só isso. Os mercados também ficaram muito assustados com uma declaração da diretora do Fed, a Lael Brainerd, que falou que o ritmo de redução do balanço do Fed vai ter que ser mais rápido, ou seja, que o Fed vai ter que ser mais duro em retirar estímulos da economia, mais duro em relação aos juros.
Um ex-dirigente do Fed de Nova York falou que o Banco Central está extraordinariamente atrás da curva de juros lá nos Estados Unidos. Isso trouxe uma expectativa de que o Banco Central americano, o Fed, vai ser mais duro com os juros. Então isso está afetando bastante os mercados, porque juros mais altos significam renda fixa mais atrativa, bolsa menos atrativa e economias crescendo menos, também tira a atratividade das bolsas. E aí eu conversei com o Gabriel Barros, da Rio Asset, e ele fez uma análise muito interessante dizendo que o ponto principal que o mercado vai ver hoje é o ritmo de redução desse balanço patrimonial do Fed, do Banco Central americano, que está em quase 9 trilhões de dólares, e ele falou que a política monetária se divide em duas partes. A primeira parte é aumento de juros, que é a política convencional, mas ele falou que nesse momento a gente está num contexto em que se observa também uma política monetária não convencional, que é essa redução do balanço. Vamos ouvir um pouquinho do que o Gabriel falou dessa expectativa aí para essa ata do Fed de hoje. O que importa no final do dia para o Banco Central puxar esse freio de mão, segurar a inflação, é apertar as condições financeiras. Ele faz isso de várias formas. A forma tradicional é subir juros, mas o quantitative tightening, ou a redução do balance sheet, também ajuda a apertar as condições financeiras. Mas é difícil medir esse negócio. Por isso que tem uma parcela de agentes de mercado que acha que o Fed está errado, ele vai ter que subir esses juros para mais de 4%. O pessoal que acha isso não acredita, né, no efeito do quantitative tightening. E eu, tem algumas outras pessoas que acreditam que a redução do balanço tem sim efeito sobre a economia, sobre o aperto das condições financeiras, e pode ajudar o Fed para domar a inflação. E aí, se isso estiver correto, ele consegue subir o juro para 3%, e o tightening faz o serviço adicional, digamos assim. A questão toda, que está deixando o mercado muito apreensivo, é se vai ter recessão americana por conta dessa normalização de juros, né? O mercado já aceitou que o Fed está rocks, que ele vai subir juros, ok. Só que o mercado acredita que o Fed vai precisar subir muito mais do que ele está dizendo, né? O Fed está dizendo que vai ficar ali em torno de 2,5%, mas o mercado está acreditando que ele não consegue controlar a inflação, subindo o Fed Funds para 2,5%, ele vai ter que subir muito mais. E aí essa subida adicional, né, que o mercado está colocando na conta, que está gerando esse temor de recessão americana, não esse ano, mas para o ano que vem, né, para 2023. Olha, vocês ouviram aí o Gabriel Barros dizendo da expectativa que os juros nos Estados Unidos podem chegar a 3% a 4%, dependendo de como for esse movimento de redução do balanço. Vamos só lembrar aqui que reduzir o balanço patrimonial de um banco central significa o Banco Central pegar o que ele comprou de título que estava no mercado, de pessoas e empresas, falar para elas assim, me dá aqui em dinheiro, eu te devolvo o seu título. O título não gasta na economia, né? Não vai no mercado. Então, para estimular a atividade econômica durante a pandemia, o Banco Central retomou esse programa, imprimiu dinheiro, foi lá e me disse, tem aí um título que você não consegue comprar no supermercado, ou investir na sua empresa, me dá aqui, eu vou comprar de você. Essa operação acabou botando 9 trilhões de dólares na carteira do Banco Central. Pois bem, então vai ser uma resposta dupla. Sobe os juros e ao mesmo tempo vai devolvendo esses títulos ao mercado, enxugando a liquidez, portanto, dinheiro livre para gastar. Os juros nos mercados mais desenvolvidos, nas maiores economias, continuam negativos, ou seja, quando você coloca a inflação nessa equação, a inflação prevista para daqui a 12 meses, a atividade econômica ainda não está num ambiente contracionista, ou seja, se você deixar o dinheiro parado, você continua perdendo. A preocupação do Deutsche Bank, que a Priscila dividiu aqui, da recessão, é se realmente o Banco Central precisar ser tão agressivo que os Estados Unidos não vão ter mais juro negativo, como é o caso hoje e outras grandes economias também. De qualquer forma, vamos esperar a ata, depois nós vamos estar aqui para fazer essa leitura e trazer todas as repercussões, então você fica tranquilo que você não vai perder nada. Vamos mudar de assunto? Vamos vir aqui para o Brasil, Priscila? Vamos, só queria um comentário final aqui sobre a Thaís, que ela completa muito bem as informações que eu deixo de dar, às vezes, no meio das minhas falas, então eu fico toda aqui impressionada. Vocês estão só me ouvindo, não estão vendo. Por isso que a gente é uma dupla. Mas vamos lá, e aí ela falou sobre essa coisa dos juros, o Jerome Powell falou, inclusive, que ele consegue fazer um soft landing, que é subir muitos juros, né, Thaís? Mas isso sem gerar recessão, que isso já aconteceu em outros anos, a ver, né? Vamos ver.
Mas então aí mudando de assunto, a gente vai falar um pouquinho de Petrobras, porque ontem o Arthur Lira falou sobre privatização de Petrobras, tá uma discussão danada sobre quem que vai ser o novo presidente, vários nomes aí que vêm sendo falados, isso tá afetando as ações da Petrobras que caíram ontem quase 1%, e aí só pra dar um contexto, o petróleo subiu nesse ano 37%, o petróleo subindo ajuda muito as petrolíferas, mas no mesmo período aí de janeiro até agora, o comecinho de abril, a Petrobras subiu 13%. Existe uma análise aí que os especialistas estão fazendo que a alta do petróleo está amortecendo muito dessa insegurança política que poderia fazer com que a Petrobras tivesse um desempenho pior. Ainda assim, a empresa está subindo bem menos do que essa alta muito forte do petróleo. Isso considerando que a Petrobras registrou lucro recorde, dividendo recorde de mais de 100 bilhões de reais. Então tá num momento muito positivo do ponto de vista da empresa, mas a política acaba atrapalhando. E aí a Thaís vai fazer um comentário dela agora aí. É o famoso pera lá. Daniel Adjuto do Live CNN me apelidou de Thaís Herédia pera lá. O meu pera lá é essa discussão aí da política em torno do preço do petróleo. Nós falamos aqui dessa inflação não vista em décadas no resto do mundo e os preços de energia e de combustíveis estão, claro que no meio dessa confusão. Olha o que está acontecendo no Peru, né? Teve que acionar toque de recolher, voltou atrás, protesto de rua todo dia. É óbvio, as famílias estão sofrendo. A discussão é como lidar com isso, né? Nós temos uma companhia aqui que gera centenas de bilhões de reais, chega a ser por ano a quantidade de dinheiro desse tamanho, de centena de bilhão, que a Petrobras devolve aos cofres do Tesouro Nacional, ou por dividendos, ou por royalties, ou por participações especiais, ou por tributos, todos juntos e ao mesmo tempo. A grande discussão que a política devia estar fazendo agora é, então tá bom, então o que nós vamos fazer com esse recurso? Porque hoje está indo um pouco para a saúde, um pouco para a educação, mas tem muito gasto mal feito nesse país, desse orçamento e dessa contribuição que a Petrobras dá. Então talvez a discussão esteja um pouco deslocada e muito focada no curto prazo. O que importa é que esse assunto está tomando o nosso tempo e a gente não pode deixar de tratar ele aqui. Agora nós vamos mudar de assunto para valer, porque chegou a hora de chamar a atenção de vocês para o destaque do nosso site, do CNN Brasil. Falando um pouco de mercado, se você está um pouco em dúvida, o que fazer, como investir, tá óbvio que está todo mundo um pouco aqui no Brasil, será que eu fico na bolsa? Não é melhor eu ir para renda fixa, afinal de contas o juro no Brasil, né, não tem para ninguém? O Arthur Nicoselli, que é nosso repórter aqui na CNN Brasil, do CNN Brasil site, ele preparou uma matéria especial sobre os fundos imobiliários. E ele fala um pouco, explica o que são e quais são os perfis de fundos imobiliários que estão fazendo mais sucesso. Quer ver? Tem spoiler. Com a redução de casos de Covid-19 no Brasil e a liberação do uso de máscaras, os fundos de tijolos e os fundos de papéis devem se destacar em abril. Os fundos de tijolos rendem a partir de aluguéis de imóveis físicos, como shoppings, por exemplo, e os fundos de papéis investem em títulos de renda fixa que acompanham a inflação e os juros. Especialistas entrevistados pela CNN apontaram que esses fundos deram mais sinais de recuperação com a retomada econômica. Para a carteira de fundos de abril, a CNN analisou indicações de 8 bancos e corretoras. Veja na reportagem o que os analistas disseram sobre os fundos imobiliários com mais recomendações. Ah, e um spoiler, o fundo mais recomendado teve 5 indicações. Corre lá no nosso site para não perder. Vamos olhar rapidamente a agenda desta quarta-feira. Nós já tratamos aqui da questão da Petrobras, mas tem também um olhar para o movimento grevista em Brasília. O Banco Central já está em greve e agora tem promessa de paralisação dos funcionários da Controladoria Geral da União, do Tesouro Nacional e olho também no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado promete hoje, aí sonhar de graça, avançar com a proposta de emenda à Constituição 110, que quer unificar os impostos, transformar o sistema tributário brasileiro talvez menos caótico, quem sabe um pouco moderno, né? Depois de tantos anos com a gente segurando o título de pior sistema tributário do mundo. Sonhar ainda é de graça, como eu disse. E lá fora, Priscila? Bom, no mundo então, vou ser bem breve, porque a gente já falou bastante. O destaque principal é a ata do Fed, que vai sair às 3 da tarde, e os estoques de petróleo nos Estados Unidos, dados que vem sendo observado muito de perto por causa da crise de energia, que está sendo agravada aí pela guerra na Ucrânia. Agora pode dar tchau. Tchau, pessoal! Esse foi mais um podcast CNN Money. Se você perdeu a gente na TV, você não tem como escapar dessa dupla dinâmica da economia. Nós estaremos aqui todos os dias no podcast CNN Money. Obrigada pela companhia e até a próxima. Com a
a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.